Dois fundos imobiliários bons para o ano de 2024 e com preço acessível. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? No vídeo de hoje a gente vai ver uma reportagem da revista Exame que trouxe dois fundos imobiliários que podem surfar as tendências que vão ter no ano que vem, em 2024. Então vamos dar uma olhadinha aqui na reportagem, ok? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Dando uma olhadinha aqui na reportagem, então, o primeiro fundo imobiliário que eles estão falando é o BTLG11, que é um fundo imobiliário do setor de logística. Bom, aqui ele fala o seguinte, né, que o BTLG11 apresenta diversas vantagens que torna atrativo, né? Fala do padrão construtivo dos galpões logísticos, que fica nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, certo? Fala que a composição da estratégia dele, que é a demanda de galpões logísticos na última milha, né? Fica ali no raio 30, raio 60 de km de São Paulo, ok? Vamos dar uma olhadinha nesse fundo. Atualmente, esse fundo está sendo cotado a R$ 103 cada cota, ok? O valor patrimonial da cota é R$ 99,00, o que vai dar um P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, de 1,05, né? Então ele está 5%, um pouquinho mais caro do valor dele aí. Bom, o último rendimento que o fundo pagou foi no valor de 76 centavos. Dando uma olhadinha agora aqui no relatório do BTLG11, esse fundo completou agora 4 anos, certo? Esse aqui é o relatório do mês de outubro. Vamos dar uma olhadinha como que está esse fundo. Esse fundo tem um valor de patrimônio dele, o patrimônio líquido dele é de 2,8 bilhões de reais. Ele é o terceiro maior fundo de logística da nossa bolsa, ele só perde para o XPLG e para o HGLG. Bom, dando uma olhadinha no relatório aqui então, a gente pode perceber que esse fundo imobiliário ele está dividido em vários estados, certo? Mas ele tem uma concentração maior no estado de São Paulo. Se a gente for olhar aqui no relatório, 82% da BL, que é a área bruta locável, fica dentro do estado de São Paulo. A gente pode ver que ele tem em outros estados também, por exemplo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Santa Catarina. Aqui a gente olhando o peso de cada imóvel dentro, a gente pode perceber que o maior imóvel que ele tem, que é o imóvel que tem mais peso no portfólio, é o BTLG de Mauá, que é em torno de 15% do valor patrimonial do fundo é desse imóvel, certo? A vault do fundo, ou seja, a média de vencimento dos contratos está em 4,9 anos. Tipo de indexador, os contratos são reajustados pelo indicador IPCA, 86% em IPCA, e 14% em IGPM, então na sua maioria inflação. A gente pode perceber a divisão por setores dos inquilinos, tá? Então 34% são do setor de logística, 17% do setor de desenvolvimento, 15% A e B, que são alimentos e bebidas, 9% e-commerce, entre outros. Aqui os tipos dos contratos, a gente pode perceber que ele tem 44% atípico, são aqueles contratos de mais longo prazo, 5, 6 anos para mais, e 56% são os contratos típicos, que são aqueles contratos de até 5 anos, são mais curtos. Aqui um pouco da ocupação do fundo, ocupação financeira no caso, né? A gente pode ver que 98% da ocupação está completa, apenas 2% aí de vacância, então ele está bem controlada a vacância dele. Aqui é o maior trunfo desse fundo imobiliário. Ele tem imóveis espalhados, são 22 imóveis, são espalhados em vários estados, mas o grande trunfo dele é que a maioria dos imóveis que ele tem está dentro do raio 60 de São Paulo, que são aquele last mile, né? São as últimas milhas para você chegar dentro de São Paulo. Então a gente pode perceber, tem aqui ó, vários imóveis dentro do raio 30 de São Paulo, no entorno de São Paulo, nessas cidades que pegam o entorno de São Paulo, e o raio 60 tem mais alguns imóveis aqui. Essa é a melhor característica do fundo, é a estratégia do fundo. E aqui no relatório a gente tem a descrição de todos os imóveis, vocês podem dar uma olhadinha no relatório do fundo. E o segundo fundo imobiliário que está aqui na reportagem da revista Exame é o KNSC11, certo? Bom, aqui já fala que esse fundo é um fundo de CRIs, é um fundo de papel, são aqueles recebíveis imobiliários, ok? Fala que esse fundo é gerido pela Quineia. Vamos dar uma olhadinha no relatório desse fundo. A gente pode perceber aqui a cotação, que é esse FII, ele é base 10, então ele é cotado na faixa dos R$10, então aqui o preço total dele está 9,21 centavos. O último rendimento que ele pagou foi de 7 centavos, o que dá aproximadamente um rendimento, um dividendio de 0,7% ao mês. Esse fundo tem 1,2 bilhões de patrimônio. O portfólio dele, os CRIs que estão lá dentro, né? Eles são divididos. Uma parte é em IPCA mais 8, que é considerado uma taxa de risco médio.
E uma outra parte está em CDI, mais 3,64% ao ano. Então aqui a gente pode olhar como que está o portfólio do fundo, tá? Os CRIs, se a gente for olhar nesse gráfico aqui, em laranjinha, 39%, 40% praticamente está em CDIs, os CRIs são ajustados por CDI, certo? E a outra parte, 57%, é reajustado em IPCA+, ou seja, em inflação. Dentro da carteira do fundo, os tipos de CRIs, 34% são do setor residencial, 34% de escritórios, 14% logístico, 8% shoppings e 8% corporativo. Aqui no relatório a gente tem todos os CRIs do fundo, certo? São 75 CRIs, então realmente ele é um fundo bem diversificado. Ele está no preço acessível e é diversificado. A gestora Kinea, no final dos relatórios dela, ela tem o hábito de colocar uma descrição de todos os fundos dela, tá? Então a gente pode ver que aqui tem o KNSC, ela é meio, uma parte em PCA, uma parte em CDI, e se a gente for ver o risco dele, ele tem o risco médio, não é nem menor e nem maior, ele está no risco médio. Olhando aqui esse gráfico, para a gente ver a posição do KNC, ele está bem no centro, ou seja, ele está no centro entre maior risco e menor risco, ele é de risco médio, middle risk, e ele está no meio também entre CDI e o IPCA, que ele tem um pouco dos dois. No vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui sobre esses dois fundos, ok? E até a próxima.